Em Brasília, a Câmara dos Deputados só deve começar a debater a ratificação do acordo União Europeia-Mercosul na próxima semana. E a China impôs limites à carne bovina brasileira. E agora o governo avalia controlar os embarques para evitar uma corrida entre frigoríficos. A proposta prevê cotas e licenças de exportação. E essa medida pode proteger o mercado ou gerar mais intervenção? O impacto pode chegar direto ao produtor. Mas para entender mais sobre o assunto, recebemos a fundadora e especialista em inteligência de mercado na pecuária da Agrifato, a Lígia Pimentel, que já está aqui ao vivo com a gente. Lígia, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aqui a disponibilidade, Lígia. Se houver, então, uma limitação nos embarques para a China, o preço da arroba pode cair no mercado interno? A gente tem uma cota para cumprir agora, né? Essa cota aí, ela está em torno de 500 mil toneladas abaixo do que a gente exportou no ano passado. Mas o Brasil segue muito competitivo, muito mundo afora, né? Hoje a gente tem a arroba mais barata do mundo e isso acaba atraindo um fluxo de outros países para comprar aqui. Então, eu não posso te dizer exatamente isso, que a gente vai ter menos vendas ao longo do ano. Acho que a gente ainda vai ter um ano firme por conta de outros compradores, uma diversidade maior de compradores, tá bom? Diluindo um pouquinho esse volume. Agora, em relação à China, o governo ainda está tentando negociar se o que a gente embarcou no ano passado e caiu lá agora, neste ano, começa a contabilizar já nessa nova cota ou não. O governo não quer que contabilize, quer que contabilize a partir do que foi produzido aqui. Não sei se a China vai ceder, porque o que vale na China é o que chega lá, de fato, e isso acaba trazendo uma pressão, certamente, para o nosso maior consumidor, nosso maior comprador, que é o mercado sino, né, o mercado chinês. E, Lígia, a criação de cotas e licenças de exportação pode ferir a livre concorrência aí entre frigoríficos? Precisamos entender exatamente como isso vai funcionar. Isso é uma grande novidade para nós. O que acontece é o seguinte: como tem a cota para cumprir, o medo, né, o receio, é que isso ficasse muito desequilibrado, que houvesse, como houve no começo, que houvesse uma corrida pelo preenchimento da cota, que as pessoas, as indústrias começassem a preencher a cota rapidamente, inclusive os compradores lá também, porque eles também brigam pela carne para entrar lá, né, as diferentes empresas, e isso elevasse os preços num primeiro momento e depois acabasse derrubando, porque não tem mais o que comprar. Então a gente teria uma volatilidade muito grande para esse mercado especificamente, que é um mercado muito relevante. A gente mandou aí aproximadamente 36% de tudo que a gente exportou no ano passado foi para a China, dá mais ou menos aí 15, 16% da nossa produção. Então tem uma relevância. Então, na busca aí por amenizar uma possível volatilidade dos preços da carne enviada para lá, que se está criando esse tipo de medida. Agora, acho que todo mundo está aprendendo com isso, porque é uma novidade para a gente. Então, o que se quer estabelecer são cotas por indústria, baseado no que foi enviado no ano passado, e porcionado aí, quantificado mês a mês, numa escala previsível para que não haja essa volatilidade. Vamos ver como que isso vai funcionar e, na verdade, como vai ser estabelecido nos pormenores, né? Por exemplo, sai uma licença nova, né? Uma nova planta é habilitada. Essa planta não mandou no ano passado, como que ficaria isso? Então tem algumas questões e alguns detalhes a serem decididos e definidos. Agora, eu vi algumas notícias falando de colapso, né, atribuídas aí talvez ao governo, de colapso no abastecimento de carne domesticamente. Isso acho que está longe de ser uma realidade, né? O Brasil acabou de passar para o primeiro lugar da produção de carne global, acima dos Estados Unidos. Nós estamos batendo os nossos recordes produtivos. Então, recorde de abate, de produção e de exportação foi batido pelo Brasil historicamente, né? Em toda a sua história, nunca foi tão grande em relação ao que foi no ano passado. Então, acho que a gente está longe de um colapso aí de abastecimento interno, bem longe. Eu ia até te perguntar o que seria mais justo, assim, na opinião de vocês, né? Porque até o que você falou, como que ficam os pequenos frigoríficos e novos habilitados, por exemplo, né? Não sei se deveria haver qualquer impedimento de participar desse mercado. Acho que é sempre. Eu sou uma liberal aqui, acho que a gente tem que trabalhar com livre mercado. Mas acho que é uma tentativa de fazer uma transição suave para dentro dessa questão da cota, que é uma novidade, principalmente se considerando um país, um cliente tão grande, né? Então, acho que talvez colocar uma cota aí por mês para ser atingida faça sentido. Agora, dentro de uma livre concorrência, para que possa sempre haver novos players entrando, né, novas plantas se habilitando, para
para que haja aí uma distribuição justa da possibilidade de trabalhar esse mercado, que é um mercado tão importante para o Brasil. Certeza. E Lígia, pensando assim, se parte da produção não for absorvida ali pela China, tem risco aí de excesso de oferta em outros mercados ou pressão sobre os preços internos? Olha, eu acho que não. 2026, ele indica que pode ser um ano de um pouquinho menos de oferta em relação a 2025. Então, acabei de falar, né? A gente bateu o recorde de produção no ano passado, e esse ano a gente já começa a sentir um pouquinho de falta de fêmea na linha de abate. Vamos ver se isso permanece. Mas em janeiro, a gente teve uma queda de 12% para a participação de fêmeas nos abates, nominal, em relação ao mesmo período do ano passado. Então, tudo indica que o ciclo pecuário está começando a querer virar para a fase de alta, depois da gente ter abatido, liquidado fêmeas por 3 anos seguidos. Isso é natural que aconteça. Então, se a gente tiver um pouquinho menos de oferta, né, dentro de um mundo que tem menos oferta também, eu acho que isso acaba não prejudicando os preços domésticos. Pelo contrário, a gente entra numa linha ascendente. Vamos ver onde vai ficar esse equilíbrio. Mas na nossa projeção, a gente vai ter um pouco menos de oferta, uma demanda internacional mais ou menos estável e uma demanda no Brasil mais ou menos estável, com um equilíbrio de preço um pouquinho mais para cima, já começando a virar para a fase de alta do ciclo pecuário. E o Brasil ainda tem margem para negociar a ampliação dessa cota ou sobras de outros países? Olha, eu acho que, sim, o governo brasileiro ele está tentando estabelecer aí, poder preencher cotas de países que não tenham preenchido porventura sua cota para a China, né. Então, por exemplo, a cota de Argentina e Uruguai, que são concorrentes vizinhos nossos aqui, eh, ela é maior do que foi embarcado por esses países no ano passado. Se eles não conseguissem cumprir, porventura o Brasil poderia cumprir. Mas mesmo que isso não seja aprovado, mesmo que isso não seja estabelecido aí em conjunto pelos 2 governos, eu acho que tem uma outra saída possível, que é o que a gente chama de arbitragem. O Brasil está tão competitivo, tão barato, que, por exemplo, a Argentina importaria carne brasileira para que não houvesse pressão internamente, até porque os preços na Argentina da carne estão em alta, né, e o Brasil ainda tem muita carne para oferecer. Então a Argentina compraria do Brasil, abasteceria seu mercado doméstico e exportaria sua própria carne para a China. Então nós nos tornaríamos fornecedores de Argentina. Isso aconteceu com o Paraguai, por exemplo, no ano passado. Muita gente chamou essa operação de triangulação. Na verdade, não é uma triangulação, porque eu não mando do Brasil para o Paraguai para mandar para Estados Unidos, por exemplo, depois. É diferente, é uma arbitragem. Eu compro barato do Brasil, abasteço meu mercado doméstico e mando a minha própria carne com maior folga, né, de disponibilidade para esses outros mercados. Então, basicamente, essa seria uma possibilidade que poderia já abarcar umas 300.000 toneladas, tá, entre Uruguai e Argentina, por exemplo. Como a gente está deficiente, entre aspas, na cota em 500.000 toneladas, faltaria 200.000. A gente acaba distribuindo para outros mercados. Por quê? Novamente, essa condição é possível porque o Brasil segue muito competitivo e segue como a arroba mais barata do mundo. Então, enquanto for assim, a gente tem essa possibilidade de trabalhar diluidamente outros mercados e acabar gerando uma pressão muito menor em torno da causa, que é essa cota aí de 1.100.000 toneladas que a China estabeleceu. Se a gente segue daqui acompanhando esse cenário, então, Lígia, algo mais para finalizar? Olha, acho que estamos entrando em fase de alta de ciclo, vamos continuar confirmando esse cenário ao longo dos meses. Eu acho que uma informação que vale muito a pena a gente destacar é a queda dos abates, de mais ou menos 3% aí do ano passado para cá, de janeiro contra janeiro, né? Por que que eu não estou usando dezembro? Porque é uma questão sazonal, né? Primeiro trimestre do ano a gente liquida fêmeas em relação ao último trimestre do ano anterior. Então eu gosto de comparar janeiro com janeiro. Então a gente teve uma queda global, né, de oferta e principalmente destacada numa queda de fêmeas, né, de oferta de fêmeas. E isso aqui diz pra gente, quando a gente combina essa informação com o preço do bezerro que está em alta, que já atingiu aí R$ 20 o quilo, 3.000 no Pará já teve negócio de mais de R$ 3.000 a cabeça, a gente vê que a liquidação de fêmeas trouxe a um preço do bezerro mais alto, que agora está levando a um enxugamento da oferta dos animais mais erados, né, ali mais prontos para o abate. Então, acho que essa é uma informação de destaque, vamos ficar de olho, mas ao mesmo tempo, pessoal, vamos colocar assim, é, a nossa responsabilidade sempre muito em alerta. Por quê?
Porque hoje a gente tem uma situação geopolítica que interfere rapidamente no que a gente manda para fora, e a gente tem uma exposição maior ao mercado internacional. Então, problemas com os Estados Unidos, por exemplo, como a gente teve no ano passado, agora a China estabelecendo as medidas de salvaguarda, então tudo isso mexe com o mercado de uma forma muito rápida, e como a margem da pecuária hoje é menor do que foi no passado, ela é atingida muito rápido. Então vamos cuidar aí da comercialização, fazer uma comercialização um pouco mais estratégica, sem querer alcançar tantos picos, porque às vezes pico não é margem, e tomar cuidado com essa gestão que ela é importante. É isso, Lígia. Obrigada pela participação, pelas informações aqui com a gente nesse feriado de carnaval, viu? Obrigada a vocês, um abração. Tchau, tchau. Até a próxima.